Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Fica o convite para que você possa nos acompanhar através da Rádio Viver todos os dias, através das 19 horas, acessando o nosso site www.radioviveroficial.com.br. E chegamos na terça-feira, dia 15 de julho de 2025, e o título de hoje é O Eu Divino. Esse título, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando tanto pelo canal do YouTube Escola da Esperança, como pela Rádio Viver, esse título ele destaca Deus como eu sou, ou seja, ele mostra aqui na sua essência um Deus como sendo um Deus eterno, autoexistente e também fiel. Quando a gente analisa num conceito bíblico e ao mesmo tempo da Igreja Adventista do sétimo dia, nós podemos enfatizar que Deus ele cumpre as suas promessas e ao mesmo tempo ele age com poder, sendo digno de confiança em qualquer circunstância. E quando a gente começa a estudar o resumo de hoje através do nosso guia de estudos físico ou digital, ou você que está nos acompanhando aqui nesse momento, percebemos de que Moisés, após obedecer a Deus, ele foi, de certa forma, rejeitado por Israel, ou melhor, ele foi rejeitado, né, por Faraó, e ao mesmo tempo ele foi criticado pelo povo. O que aconteceu com Moisés? Ele se sentiu-se desanimado e ele questionou a Deus o motivo de Deus permitir, eh, esse sofrimento ao povo que após a ação de Moisés diante de Faraó, esse sofrimento ele aumentou. E a própria lição destaca que Deus ele respondeu com firmeza e ao mesmo tempo prometendo agir de forma poderosa contra Faraó para libertar Israel. E quando a gente estuda ali o parágrafo 3, percebemos de que este mesmo Deus que lembrou Moisés de que ele é o Senhor e que ele era o mesmo Senhor que apareceu aos patriarcas fazendo ali uma aliança, né, onde ele prometeu sempre estar com esses patriarcas, né, como Abraão, Isaque e Jacó, e ao mesmo tempo prometendo Canaã, consequentemente, reafirmando então, além através da sua aliança, o seu amor e também a sua fidelidade. Podemos destacar também que no parágrafo 4 Deus ele prometeu 4 ações. Ação número um, tirar o povo Israel do Egito. Ação número 2, livrar o povo de Israel da escravidão. Ação número 3, resgatar com braço forte e tomar Israel como o seu povo. E uma quarta ação era restaurar o seu relacionamento com ele e o povo com Deus. E aí entra ali uma, entre aspas, né, repetição do eu. Quando Deus ele fala que eu sou, mostra que Deus faria tudo sozinho. Aqui nesse contexto, Deus quer dizer naquela época, e assim, ao mesmo tempo também ele quer dizer para nós hoje, de que o eu sou, ainda é um Deus que age nos nossos dias, assim como agiu naquela circunstância para com Moisés e para com o povo de Israel, e hoje ainda Deus, ele é ainda o Deus eu sou. Quando a gente analisa a pergunta de número 4, qual foi a resposta de Deus a Moisés e quais importantes verdades teológicas são reveladas nesse texto, podemos destacar de que Deus ele reafirmou a sua, digamos assim, né, identidade como o eu sou
querido professor e querida professora. E ao mesmo tempo, ele lembrou suas promessas aos patriarcas e também ele garantiu que libertaria Israel com poder. E essas verdades teológicas, né, elas são de que Deus ele é eterno, de que Deus ele é fiel e de que Deus também ele é presente na história, mas também de que ele é poderoso para salvar. Eu quero encaminhar a parte final desse resumo de hoje, terça-feira, dia 15 de julho de 2025, com algumas lições. A primeira é que provações revelam o poder de Deus. E tanto Moisés como o povo de Israel, eles estavam passando por essa provação. Interessante que a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 1, fala dos benefícios das provações. E quando a gente fala de benefício, a Bíblia destaca isso, nada que é benéfico, nada que traz benefício é ruim. Então, chegamos ao entendimento de que as provações, elas nos ajudam a crescer. Então, quando a gente analisa o capítulo 1 de Tiago, versículo 2, percebemos de que a palavra de Deus diz que o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, ou seja, a Bíblia fala que quando a gente passa por provação, é um motivo de alegria. E ela segue dizendo: sabendo que a provação de vossa fé, uma vez uma vez uma vez confirmada, como diz aqui, no verso 3, produz perseverança. E o verso 4 diz, no capítulo 1 de Tiago: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, percebemos de que a provação ela faz parte do processo. O povo de Israel, e assim como Moisés como líder, estavam passando por essa provação, só que toda provação deve ser recebida como um motivo de alegria, uma vez que nós então estamos ali entendendo esse processo e sabendo de que Deus está permitindo isso para o nosso crescimento. Uma segunda lição é que mesmo sem ver resultados, Deus está agindo. Aparentemente, diante de tudo aquilo que estava acontecendo no povo de Israel, parecia que tudo estava dando errado, e muitas vezes isso acontece com a gente também. Da mesma forma, Moisés, como líder, aquele que recebeu um chamado de Deus, aceitou esse chamado e nada estava dando certo. E muitas vezes também isso acontece na nossa congregação, na nossa igreja, nós como líderes de departamentos, talvez as coisas não estejam dando como você esperava, porém, se você está conectado com Deus, se você é obediente, está sendo fiel a Deus, acredite que, assim como Moisés, assim como o povo de Israel em outras circunstâncias, nós também passamos por provações. Uma terceira lição é que devemos, diante de tudo isso, confiar em Deus e não em nossas capacidades. Isso é fundamental a gente compreender. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas de acordo com a nosso entendimento, a nossa força física, mental, porém, as coisas só vão acontecer quando nós colocarmos tudo diante do nosso Deus. Eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 247, ela diz que Deus ele queria que Moisés tivesse completa confiança naquele que é o eu sou, para que pudesse ensiná-lo a ser, primeiro, paciente, segundo, temente a Deus, terceiro, compassivo, quarto, forte para suportar provações. Por isso, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora que nos acompanha, muitas vezes Deus permite a gente passar por provações para que exatamente a gente venha então
eh, crescer, talvez nesses aspectos aqui que Deus queria que Moisés crescesse, talvez em outros aspectos, mas a provação, ela deve ser um motivo de alegria, mesmo que não seja fácil, mas quando nós estamos com Deus, com certeza Ele vai reverter, o quadro. E assim, eu quero finalizar o resumo de hoje, terça-feira, dia 15 de julho de 2025, que teve como título O Eu Divino. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe também a tua terça-feira e que Deus, é claro, abençoe também os teus estudos através da lição da escola sabatina e, é claro, também através dos nossos resumos aqui no canal Escola da Esperança, ou também através da Rádio Viver diariamente, às 19 horas, através do nosso site oficial www.radioviveroficial.com.br.